você acompanhou a instauração da cultura da promotoria especializada e a criação do Centro de Apoio ao Idoso do MP. Você pode contar um pouco, ou algum fato pitoresco, ou algum fato marcante dessa trajetória até a instalação desse sistema de promotorias especializadas? Quer dizer, como é que isso evoluiu na prática, né? Sim, olha só, inicialmente, assim, o Luciano citou um fato que foi realmente marcante nessa trajetória, que foram essas reuniões na Amperj. Eu tive a oportunidade de participar, acho que de todas, acho que fui todas lá. Um debate muito profícuo, e aí coincidiu com a questão do advento do Estatuto do Idoso, porque o que aconteceu? Muito embora existisse idoso antes, né? Como o Márcio falou, se existia ou não existia, mas assim, o foco não era esse. Então houve uma reunião também emblemática na sede do Ministério Público, já na sede nova, já na nossa sede nova, no auditório que está lá até hoje, com o CAU da infância. E o CAU, na verdade, na época o CAU civil era o terceiro CAU, né? O da infância eu não lembro o número, acho que era quarto CAU, uma coisa assim. Mas enfim, a coordenação da infância, a coordenação civil, para que a gente definisse quem pegaria essa atribuição, né? Porque o que acontece? Como a atribuição era nova, todo um sistema de proteção ao idoso era uma inovação, isso não tinha. Sim. Então, era uma nova estrutura, uma nova abordagem. Né? Exatamente, exigindo um novo trabalho, exigindo preparação. O que foi feito? Foi feita uma reunião, logo após o TJ ter decidido incluir a matéria na vara da infância, em que os colegas da infância entenderam por bem não pegar essa atribuição, o que foi, na minha opinião, a decisão mais acertada que o Ministério Público teve. E aí, como não havia órgão específico para tanto, salvo essas promotorias que a Cristiane citou, que vieram a ser criadas, mas insuficientes para dar conta da demanda, onde as promotorias cíveis pegaram esse tema. Então, é o caso da minha. Então, eu participei desde o início e a minha promotoria era civil e pegou essa demanda. E a partir daí, outras promotorias foram se especializando. A minha, inclusive, Campos é um município que acabou sendo contemplado com a criação da promotoria que eu ocupo hoje, que é a promotoria de proteção ao idoso e pessoa com deficiência. Bom, é a maior cidade do interior, né? E aí assim, isso aconteceu com Volta Redonda, que depois teve uma mudançazinha, né? Voltou um pouco, teve um reajuste, aconteceu com Petrópolis, aconteceu com o Duque de Caxias, que o Cristiane foi titular, São Gonçalo, né? E aí a gente tem esses órgãos atualmente, e na capital se expandiu e gerou o que nós temos hoje, que é o ideal, eu acho, que é uma especialização mesmo, porque as promotorias do interior ainda são semi-especializadas, porque tem idoso e pessoa com deficiência. E a gente já entendeu que o nosso caminhar para o futuro, né? A gente sabe das dificuldades de criação de órgãos ou de reengenharia, porque hoje criação acho que até inviável, o negócio é em reengenharia, a gente tentar se reorganizar melhor. Mas o ideal realmente, eu acho que no futuro a gente tem a especialização do idoso só. Porque o tema, eu posso dizer isso com grande segurança, que o Ministério Público do Rio de Janeiro hoje se tornou protagonista na expertise da matéria. Porque tomou decisões, acho, acertadas, que foram criar promotorias especializadas e criar o CAU especializado. Porque também teve esse caminho do CAU, porque inicialmente o terceiro CAU, que pegava matéria civil, ele abarcou esse tema. E a Cristiane assumiu lá uma subcoordenação na época, que na prática funcionava como um CAU, até a criação do CAU especializado. A Cristiane foi a primeira coordenadora, apesar de ficar poucos meses inicialmente. Depois eu assumi, fiquei 5 anos na coordenação, e a Cristiane voltou à coordenação agora. Então, o MP, ao escolher essa especialidade, a gente saiu do zero, Márcio. É importante a gente salientar aqui. O que acontece é que não... Por um lado, é uma coisa muito gostosa, pelo menos eu gosto de implantar coisas, né? Você dá a sua feição, não é isso? Eu acho, porque assim, o que acontece agora é que a gente... é muito espinhoso. A gente não tinha referência nenhuma, primeiro que, assim, na faculdade esse tema não existe, assim, a gente não estudou direito do idoso, esse tema, assim, não estudou isso. Direito internacional privado, mas não estudo idoso, eu conheço. E aí o que a gente começou a perceber? Que, na verdade, é necessário, existe uma expertise, inclusive, multidisciplinar. O promotor que trabalha na área do idoso, ele não pode se limitar à questão jurídica. Ele tem que entender de temas que tangenciam, né, o que a gente chama em linhas gerais de gerontologia, né,
que não é exatamente a geriatria. A geriatria é a especialidade médica, mas a gerontologia é o conhecimento do envelhecimento, Sim, que abarca todas as áreas. Então, de certa forma, o promotor que se especializa ele tem que ser, não, apesar de ele não fazer o curso para isso, mas ele vai ser meio um gerontólogo, porque ele tem que entender demências, ele tem que entender um pouquinho de síndromes geriátricas, ele tem que entender um pouquinho do contexto social em que o envelhecimento se desenvolve no Brasil. Até porque o nosso trabalho, ele acaba sendo muitas vezes espelho para o gestor. Então, assim, não é incomum que ao chegar numa determinada comarca, né, sobretudo as menores, o promotor, quando é especializado, ele acaba que, se o gestor dá espaço, ele acaba quase que orientando, porque assim, não é uma área em que o gestor público dê prioridade. A prioridade está na lei, mas não na prática, né? Eu sei, está no papel, né? Está no papel.